E agora, Professor, só uma pergunta. Diga. Aquele estudo dirigido, a gente tem prazo para te entregar? A ideia é assim, né? Quando nós combinamos, eu e o Denis, né? É que vocês irão receber o material uma semana antes da aula, né? Aí vocês olham o estudo dirigido, vocês dão uma olhadinha no material que foi enviado e tentam responder aquelas questões, né? Qual é o propósito? É que vocês possam, antecipadamente, já olhando o que será tratado na aula, né? Quais são as questões que serão abordadas, né? E que vocês possam trazer para a aula alguma discussão do tema ou alguma dúvida, algo assim, né? Quanto ao prazo, o ideal é que seja de uma aula para outra, né? Mas assim, não é uma obrigação entregar na aula seguinte, né? O que importa é fazê-los, e bem feito, e dentro do prazo da própria cadeira em si, né? Mas não deixar acumular, que daí também fica ruim para nós corrigirmos, né? De receber muitos trabalhos, todos os trabalhos numa mesma semana, por exemplo, entendeu? Uhum. Mas podem fazer tranquilo, sem estresse. Tá, Né? e depois para entregar, professor, aproveitando a pergunta da Ana, para É. entregar a gente escaneia e envia pelo Moodle? Aí, o melhor, né? O melhor é você abrir o arquivo e colocar as respostas na sequência. Aí tu faz um scanner ou tu salva. Posso mandar. Eu mandei em PDF ou mandei em doc o tema? Eu acho que está em PDF. Tá em PDF. Tá. É PDF, né? Tá. Então eu posso mandar no arquivo doc. Aí vocês salvam o arquivo doc e vão respondendo na sequência. Depois, no final, terminou de responder, salva o arquivo e manda para mim. Tá. Aí pode ser pelo e-mail, pode ser pelo Moodle, tanto faz. Tá, beleza. Muito bem. Então, já está gravando? Deixa eu ver se já está gravando. Já. Né? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre... Um pouquinho, não. Falar bastante sobre as moléculas cíclicas, né? E vamos sempre, claro, iniciar pelo mais simples dos anéis, que é o ciclo propano. Estão enxergando aqui o slide, né? Sim, tá tudo certinho. Uma coisa importante, assim, pessoal, boa parte desse material eu utilizei para a Orgânica 1, né? Então, as lâminas estão bastante cheias. Né? Eu sei que, do ponto de vista didático, eles dizem, não encha muito as lâminas. Mas está assim porque eu também tinha que gravar em vídeo, e aí se o vídeo fica muito longo, o aluno termina não assistindo. Então, quando preparei o material, eu tive uma escolha, eu carreguei mais as lâminas para poder falar num tempo menor. Tá? Então, nós vamos iniciar com os anéis, os ciclo-alcanos, né? E, claro, o primeiro deles é o ciclo propano por uma questão muito simples. Assim como a equação de Schrödinger discute as moléculas, começando pelo H2, né, que é a molécula mais simples, né, que só tem um par de elétrons, né? Assim como os físicos gostam de trabalhar a parte de cálculo usando uma esfera, porque uma esfera é mais simples, né? Os químicos orgânicos gostam de discutir análise conformacional de moléculas alicíclicas e abertas, usando o etano e usando o ciclo propano, né? que são os mais simples. Então, assim, para iniciar a conversa, quando você sai de um sistema aberto, de uma cadeia aberta para uma cadeia cíclica, um fator energético você já introduz aqui, que é a entropia, né? Então, naturalmente, um sistema fechado, ele é mais tensionado do que um sistema aberto. E essa tensão, ela tem a ver com a restrição das mobilidades moleculares. Então, no espaço, essas moléculas terão
ou os átomos, ou aquilo que constitui a estrutura, terão menos posições. E essa diminuição nas posições espaciais resulta, então, numa redução da entropia, né? Então, do ponto de vista entrópico, as moléculas cíclicas são do ponto de vista entrópico, né, elas são menos favorecidas. Tá? Então, tu tem uma tensão, e essa tensão tem origem de início, né, na questão da diminuição da entropia. Então, não é um processo espontâneo. Bom, em termos da fundamentação científica, nós vamos voltar no passado, e aí, claro, pegar quais foram os atores que contribuíram para a compreensão, né, do que nós temos hoje, do que governa a estabilidade das moléculas cíclicas. Né? Então, a tensão dos anéis ela começa primeiramente com o Bayer, né? Que no final do século XIX ele propõe, né, que essas estruturas cíclicas elas têm uma tensão, e essa tensão é uma questão da redução do ângulo tetraédrico, do ângulo ideal para o ângulo real da molécula. Então, por exemplo, considerando os ciclos, o ciclo propano, um triângulo, o butano, um quadrado, o pentano, um pentágono, assim por diante, o ângulo interno da figura geométrica ele vai se modificando e ele pode se aproximar ou se afastar do ângulo ideal. E aí tu cria uma tensão, e aí o Bayer, né, ele diz que essa tensão é a tensão do anel pela redução ou pela diferença do ângulo ideal para o ângulo real. Né? Então, o Bayer teve o grande mérito, né, de propor, né, essa tensão anelar, né, que é a variação do ângulo da molécula para o ângulo ideal. Bom, então esse é o mérito do Bayer, né? Essa tensão anelar é mérito dele, né? Agora ele teve assim um pequeno deslize, né? Que é o fato da consideração que ele assume, né? Que as moléculas são ou se comportam como figuras planas, né? Como objetos euclidianos, e na verdade as moléculas ali elas têm um caráter dinâmico, né? E o carbono, sendo um carbono sp3, nesses anéis, ele vai, de alguma forma, tentar chegar ou se aproximar desse ângulo ideal. Quando não é possível, aí a tensão aparece. Então, o desvio, né, do ângulo interno é que cria essa tensão. Então, esse é o mérito. Qual é o problema, né? É que se você considerar como sendo figuras planas, então você pode imaginar, você pode, primeiro, calcular quais são os ângulos internos das figuras. Então, dependendo da figura, você pode aplicar uma expressão matemática. Então, é um polígono, tu calcula o ângulo interno conhecendo o número de lados. Então, aqui é uma expressão matemática que é importante, que quem gosta de dados, né? Aí você pega qualquer figura e faz a continha. Então, para um decágono, teria um ângulo interno de 144 graus. Né? Quando nós pegamos o pentágono, é 108. Quando nós pegamos o triângulo aqui, o ciclo propano, é 60. O ciclo butano é 90. Então, observe que, a partir dessa consideração, você faz o cálculo da tensão angular. Né? Então, a tensão angular, especificamente, olhando para a diferença do ângulo real e o ângulo teórico, o ângulo ideal qual é? É o ângulo tetraédrico. Mas a molécula tem um ângulo interno que pode estar mais próximo deste ângulo teórico ou mais afastado. Então, pelo cálculo, né, isso revela que a tensão angular será muito maior no propano, no ciclo propano, no ciclo butano. Nesses compostos que têm anéis superiores, quando o ângulo fica muito grande, a tensão fica negativa, mas de qualquer modo ela existe. Né? E claro, quanto menor é o desvio, mais estável é a molécula. Então, o que fez o Bayer? Ele fez o cálculo. Ora, se o ciclo pentano tem
um desvio de apenas 1,5 graus, então, na verdade, esta é a molécula que mais se aproxima, né, em termos de ângulo, do ângulo ideal. Já no ciclo propano, ciclo butano, observe que o desvio é muito grande, né? E esse desvio muito grande cria uma tensão, naturalmente cria uma tensão. Tá? O cálculo, né? Quando você faz o cálculo da tensão angular, então o cálculo é feito a partir da expressão que está aqui, né? Então, essa expressão aqui embaixo é a mesma de cima. Então, a tensão angular, pegando como referência o ciclo propano, dá 24,4 graus de diferença. Então, é uma variação muito grande e, de alguma forma, as ligações respondem, né? Essa diferença angular tem como consequência aumentar a instabilidade da ligação. Então, aquela ligação carbono-carbono que forma uma estrutura ideal, sem nenhuma tensão, que é o carbono sp3, essa ligação se deforma, ela sai do seu mínimo de energia. E aí, a energia interna aumenta. Tá? Então, nós iniciamos com o Bayer, e é o mérito dele, né? As tensões angulares, as tensões de anel. Então, se nós olharmos a ideia do Bayer aplicado a diferentes compostos, a diferentes ciclos, do propano ao ciclo hexano, observando a variação do ângulo do polígono, de 60 para 120, a tensão angular diminuindo, chegando no mínimo no ciclo pentano, depois voltando a aumentar para o ciclo hexano. Então, o Bayer concluiu diretamente, né? O composto cíclico mais estável é, na verdade, o ciclo pentano. Bom, então, olhando assim para a questão do ciclo pentano, do ponto de vista da geometria, ok, né? Mas o que nós sabemos, né, hoje, né, que as moléculas não são planas. Elas de alguma forma, elas tentam obedecer ou se ajustar, né, ao ângulo ideal daquele carbono, que é um carbono sp3. Então, uma forma que contorna esse problema é observar os calores de combustão desses compostos. Então, é um experimento simples, na qual você faz a queima do combustível, você faz o processo de oxidação, libera energia, e a energia liberada é a energia disponível que está no reagente, né? Então, o que é essa energia disponível? É o ΔG. Né? Então, o ΔG que as moléculas, a energia que as moléculas têm, né? Ela será usada para transformar os reagentes nos produtos. Então, parte dessa energia é convertida na energia que está contida nos produtos, que é o gás carbônico e água, mas tem uma energia adicional que sobra, né, da energia oriunda dos reagentes. Né? Então, essa energia adicional é a contribuição de cada unidade metilênica. Então, cada unidade metilênica contribui para a energia liberada, que é o calor de combustão. Então, o que se faz aqui? Você faz um experimento usando um alcano de cadeia aberta, né? Tu pega butano, pentano, hexano, assim por diante, faz o experimento, obtém o ΔH de combustão, e aí, por exemplo, entre hexano e heptano e pentano, ou butano, tu tem sempre um incremento em CH2. Então, cada unidade de CH2, na verdade, forma uma série homóloga. Então, cada unidade de CH2 irá contribuir num certo valor para a energia de combustão, para o calor de combustão. Então, o que nós temos? Nas cadeias abertas, livres de tensão, a contribuição por unidade de metileno é 157 quilocalorias por mol. Então, o que se faz aqui? Você faz o experimento, ciclo propano, ciclo butano e assim por diante. Obtém o calor de combustão. Então, o calor de combustão observado, cálculo real. E aí, quando você olha a estrutura do ciclo butano, do ciclo propano, ou do ciclo pentano, ou outro ciclo, tu tem lá
3 unidades de CH2. De quem? Do ciclo propano. Então, se você multiplicar 3 por 157, te dá um valor. Só que quando você compara a contribuição das unidades metilênicas real, ela é superior a 157. Então, notem que a diferença de energia que está aqui mostrada, que é aproximadamente em 10 quilocalorias, essa diferença de energia é uma energia adicional, né, que o alcano linear não tem, mas o alcano cíclico tem. Então, é um calor adicional oriundo de algum fato, que não é associado, que não está presente no alcano de cadeia aberta. Então, é a energia da molécula, é uma energia adicional relacionada com a tensão da molécula. Então, o que acontece? Cada unidade metilênica contribui em 9,2 a mais, né? Então, você vai somar 157 mais 9,2. Como tu tem 3 unidades metilênicas, multiplica por 3, chega em 27. Então, a energia do anel adicional é de 27. Quando se pega o butano, é de 26. Quando você pega o ciclopentano, é 6. E aí a diferença, né? A energia calculada e a experimental do ciclo hexano, ela é praticamente zero. Então, a partir do calor de combustão, nós podemos já agora imaginar, mas então não é o ciclo pentano mais estável. O mais estável é o ciclo hexano. Então, o Bohr estava errado? Ele estava errado em assumir que as moléculas eram planas. E ao assumir que elas eram planas, ele fez a opção dele, né? O ciclo mais estável é o ciclo pentano. Só que o valor, agora, os experimentos mostram que não é o ciclo pentano, e sim o ciclo hexano. Então, mérito dele, sim. Qual o mérito de prever, de afirmar, de que no fato de que nós ciclizamos, nós obtemos estruturas cíclicas, nós temos inerentemente uma tensão das ligações, ou seja, as ligações elas se deformam em algum grau, e essa deformação acarreta no incremento de energia, então a molécula fica mais energética. Nós podemos dizer assim, entre os 4 compostos aqui, nós fôssemos escolher um para ser um container de energia, um que tenha mais energia acumulada, o melhor de todos é o ciclo propano. Né? Por quê? Porque ao queimar, por unidade metilênica, ele libera mais energia. Tá? Bom, então o que nós vamos fazer agora? É, com base nessa informação, olhar quais são os elementos, né, presentes no ciclo propano que irão contribuir para a instabilidade da molécula. E aí nós vamos atribuir 3 itens, né? São 3 definições importantes da tensão. A tensão de Bayer, que é a tensão angular, que é a tensão do anel. A tensão de Pitzer e a tensão de Prelog. O que significa isso? São 3 contribuições que incrementam a energia interna da estrutura. Então, tu tem uma energia latente armazenada maior à medida que essas tensões aumentam. Então, a tensão de Bayer é sempre relacionada com a tensão angular. É a mudança no parâmetro estrutural. Muda o ângulo e muda a distância. A tensão de Pitzer, ela se relaciona com a tensão torsional. O que é a tensão torsional? Lembro lá da forma, né? Nas moléculas abertas. A forma sim e a forma anti. Quando 2 ligações estão no âmbito de 0 graus, os 2 pares de elétrons eles se repelem, né? Então, isso cria uma repulsão eletrostática. Então, esta tensão é a tensão torsional, que é chamada de Pitzer. E, por fim, a tensão de Prelog é, na verdade, as repulsões de Van der Waals. Então, aqui é associado com os grupos, os átomos não ligantes. Então, o que acontece no ciclo propano? Não tem jeito, né?
É uma molécula que tem apenas 3 átomos de carbono, completamente plana, e aí cada átomo de carbono, independente da projeção que você usa, de Newman, ou de ball stick, ou qualquer outra, não tem jeito, você vai enxergar a repulsão, a interação repulsiva entre os hidrogênios, Van der Waals. Tu vai enxergar uma deformação enorme no ângulo de ligação e nas distâncias, e aí é Bayer, e agora tu enxerga claramente que cada ligação carbono-hidrogênio, infelizmente, as 6 ligações, né, as 6, elas têm essa interação repulsiva entre os 2 pares de elétrons que acentua, né, a tensão torsional ou a tensão de Pitzer. Então, não tem jeito. Quando você pensa aqui nos raios de Van der Waals, dos hidrogênios, das ligações, essas esferas estão dentro desse espaço. E aí o espaço conformacional foi invadido. Cada átomo tem o seu espaço conformacional, ou tem o seu volume excluído, invadido pelo outro. E aí cria uma repulsão enorme. Uma repulsão estérica, por quê? Porque as 2 esferas se tocam. Uma repulsão torsional, porque os 2 pares de elétrons são frontais. E uma repulsão, não vou chamar de repulsão, mas uma deformação enorme no ângulo de ligação, que reduz de 109 para 60, e na distância de ligação carbono-hidrogênio. Então, olhando os desenhos aqui embaixo, né, são exemplos dessa poderosa energia latente que está presente no ciclo propano. Então, Van der Waals é você assumir as esferas dos hidrogênios, então são sempre aqui frontais. Os raios, aí quando você sai de um ciclo propano e vai para um metilciclopropano, a coisa se complica ainda mais, né? Por quê? Porque agora o ciclo propano substituído tem um substituinte metila, cujo raio é 2 angstrom. Então a repulsão aumenta mais. Então, comparativamente, é muito mais instável o metilciclopropano. No dimetilciclopropano, pior ainda, né? E aí, entre eles, tu pega então o trans e o cis. Se tem uma forma de remediar a repulsão é colocar os grupos mais volumosos na forma trans. Mas é só um remédio passageiro, né? Isso é tão interessante, né, que a teoria da ligação química ela se volta para o ciclo propano, e aí com o auxílio de ferramentas teóricas, de equações mais elaboradas e programas, né, programadores, nós podemos imaginar um mapa da distribuição dos orbitais no ciclo propano, e esse mapa revela o seguinte: olha, a densidade de elétrons, tu enxerga claramente uma estrutura ou uma deformação das ligações de tal forma que elas não estão localizadas no eixo molecular, né? Elas se deslocalizam, elas saem dessa linha imaginária formando o triângulo. E esta saída é que vai originar, então, aquilo que nós descrevemos na TLV de ligação banana, né? Uma ligação banana, olha só, né? São ligações curvas, né? E o que representa isso? Que cada átomo de carbono tem quase que um orbital P, né? Então, são orbitais P que você pode imaginar em cima desse átomo de carbono aqui, e eles formariam essas ligações sigma, né? Mas com um caráter P muito, muito grande. De tal maneira que, na descrição dos orbitais moleculares, empregando aqui a ideia de Walsh, né, o que ele faz? Ele descreve o ciclo propano como sendo um conjunto de orbitais moleculares formado por os orbitais, o mais estável é o primeiro aqui, a ligação sigma, e os 2 outros orbitais P, né? Isso é uma forma interessante de nós usarmos para explicar por que a frequência vibracional da ligação CH nesses compostos, né, ela cai na região de alcenos, né?
Então, olhando o infravermelho do ciclopropano, nós temos umas frequências da ligação CH, que seria de um alcano, que não está na região dos alcanos, lá próximo a 3.000. Está na região dos alcenos. Então, revela que essa ligação aqui, ela tem uma energia muito maior. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a molécula é tão tensionada, a ligação é tão dobrada, né, que modifica o híbrido de um sp3 para um sp2. Então, é o modelo de Walsh e o modelo de Conson, que descreve a ligação agora um pouquinho diferente, mas o resultado é o mesmo, né? Então, uma deformação dos orbitais, criando a figura da ligação banana. Tá? Então, são dois modelos que irão explicar, de alguma forma, razoavelmente bem, o ângulo interno de 60 graus e o ângulo das ligações carbono-hidrogênio de 115 graus. Tá? Pessoal, olha só. Eu tinha esquecido de mencionar isso aqui. Ó. Esta fórmula, ela é interessante, que a partir dela, você pode descrever as possíveis conformações das moléculas. Claro que no ciclopropano não tem, é uma só. Tá? É uma só. Mas aquelas moléculas que podem ter outras conformações através de um giro rotacional, você pode estabelecer quantas conformações, N, são possíveis quando tu se quer rotacionar as ligações, por exemplo, em 5 graus, em 10 graus, em 60 graus, em 30 graus, assim por diante. Então, por exemplo, aqui, eu peguei o etano, marquei o hidrogênio e faço a seguinte informação. Eu quero que o programa considere, né, o hidrogênio 1 e você vai rotacionar o hidrogênio 1 passando pelos demais hidrogênios, sempre num diédro de 30 graus. Você rotaciona 30 mais 30 e assim por diante. Então, quantas conformações são obtidas? Então, tu vai N igual 360. Qual é o ângulo θ que você quer? 30 graus. E aí ele vai te dar o número de rotações possíveis. Então, fazendo a continha, nós encontramos para o etano igual a 12. Então, não esqueçam. Essa expressãozinha aqui é bem interessante, que se pode usar. Pega uma molécula qualquer, estabelece um átomo de referência e verifica quantas rotações são possíveis que você queira observar, né? Rotacionando, sei lá, 5 graus, 10 graus, 20 graus, e assim por diante. Tá? Bom, voltamos ao ciclopropano, para fechar a aula. O ciclopropano é instável, ok. Quanto que ele é instável? Aquele valor de energia dado aqui em cima. A instabilidade ela é acrescentada em 27,6 quilocalorias. O que acontece quando você compara um ciclo com outro? Então, pegamos o correspondente oxirano. Né? O ciclopropano é isso aqui. Tem 6 hidrogênios na parte superior, 3, desculpa, e 3 abaixo. E eles têm a repulsão aqui, estéril. Quando você insere o oxigênio, note o que acontece com os ângulos. Carbono, teórico, né? 109. Oxigênio, carbono, 104. Notem que você está aproximando o ângulo interno da molécula para o ângulo, o real para o teórico. Então, aqui internamente vale, teoricamente, 60 graus. E ele se aproxima do 104. Então, a repulsão cai. Vê que a tensão interna diminui. Já no ciclopropano, a tensão interna aumenta. Por que aumenta? Porque tu está saindo do 109 e chegando no 60. Então, tu tem um decréscimo, uma redução mais drástica no ângulo. Outra coisa importante, as repulsões de Van der Waals. Enquanto no ciclopropano tu tem 6 hidrogênios, no oxirano tu tem apenas 4. Então, esta repulsão aqui é menor. Esta repulsão aqui é menor. Então, o oxirano é menos tensionado, né? Pela menor repulsão estérica. O oxirano tem
uma dependência angular menor, então a tensão de Bayer também é menor. E nesse sentido, você vai usar o conceito de estabilidade do ponto de vista químico e térmico. Tá? Químico é o quanto que essas estruturas são reativas, né, a um reagente. E a térmica é o quanto que elas suportam o aquecimento. Qual da estrutura, eventualmente, se rompe mais fácil. E aí, olhar quem é o melhor combustível. Bom, quem é o melhor combustível? É aquele que libera mais energia. Né? Então, nós vamos ter esses conceitos. A estabilidade química e térmica. O que é química? É resistir a um ataque de um reagente. Por exemplo, um reagente nucleofílico. Aí é o oxirano mais instável, porque tem ligações polares, né? CO. O ciclo propano é mais estável. Térmica, que é o aquecimento. Então, a energia térmica que você fornece, né? As moléculas elas começam a se agitar e, eventualmente, elas podem se romper. Então, essa parte tem a ver também com a instabilidade do anel. Mas o mais interessante é analisar do ponto de qual é o melhor combustível. Então, entre o oxirano e o ciclopropano, qual é a molécula que armazena mais energia? O ciclopropano. Por quê? Porque as tensões são mais exageradas, né, no ciclopropano, enquanto que no oxirano ela é atenuada. Para isso, vamos olhar o quê? Ora, vamos olhar os calores de combustão. Compara aqui ciclopropano e oxirano. Calor de combustão, menos 2.091. No oxirano, menos 1.300. Observe o decréscimo na energia, né, interna. Então, significa dizer que o melhor combustível é o ciclopropano. Por quê? Porque tem mais calor latente armazenado nas ligações. Comparamos o ciclo metil oxirano e o metil ciclopropano. Mesma razão, menos 2.700, menos 1.900. Qual é o melhor combustível? Ciclopropano. Tá? Comparativamente, os compostos cíclicos, né, comparado com os compostos lineares, tá? Lineares. Então, se você pegar, por exemplo, tu pega o álcool, tá? O álcool etílico, tá? Aí você pega, por exemplo, o propano. Tá? Qual é o melhor combustível? O propano é o ciclopropano. Qual que é o melhor combustível? Aquele que tem maior capacidade de armazenar energia. Né? Então, o ciclopropano armazena na sua forma tensionada. Ok? Então, nós paramos a aula por aqui. E na aula da quarta, nós retomamos daí com os ciclos de 4, 5 e depois 6. Tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade.